Púlpito versus tribuna. Neste vídeo, um texto escrito pelo saudoso pastor Carlos Levi Mendes Conde, publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1990, onde ele aborda o que é mais importante, púlpito ou tribuna? Um mundo de hipocrisia e demagogia, a certeza da chamada, evangélicos sim, pastores não, a igreja precisa de Jesus, a ganância de status e a maior das eleições nós já ganhamos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. É inacreditável o que estamos vendo. Pastores às centenas por este Brasil afora, abandonando os púlpitos numa corrida maluca, demagógica, vaidosa e gananciosa em direção às tribunas do Senado, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais e até do Poder Executivo Municipal, alegando desrespeitosamente que Jesus precisa de mim como político para defender a igreja. Para muitos, está acabando a chamada, o dom ministerial. Ele está sendo colocado em segundo plano. Os projetos estão tomando o lugar da Bíblia, dos esboços, das apostilas de estudo bíblico, tudo pela ganância de ter status entre os homens. Posição que parece que dura tão pouco, enquanto o ministério que é permanente é excelente obra. Somos obrigados a crer que tais ministros jamais tiveram verdadeira convicção da chamada de Deus, desconhecendo claramente que aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. E é simplesmente isso que esses ministros estão fazendo. Quando o Senhor nos chamou para o santo ministério, depositou em nós uma grande parcela de confiança e nos disse: ide. Sim, ide em busca das almas perdidas, das ovelhas errantes, ide pelas ruas, pelos becos, valados, avenidas, bairros, convidar os pecadores para aceitar a Cristo como Salvador, chamá-los à salvação. E não ide à caça de votos com falsas promessas, muitas vezes até fazendo parte da roda dos escarnecedores. A Bíblia nos ensina que devemos honrar e respeitar as autoridades, pois não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas o que temos visto com muita tristeza, com o nosso coração sofrido, são pastores, ministros, subindo em palanques eleitorais para atacar desrespeitosamente as autoridades, muitas vezes pronunciando mentiras contra as autoridades, deixando sair da boca palavras torpes, tudo isso e muito mais para conseguir se eleger. No púlpito, pregam contra a mentira. Nos palanques, fazem dela assunto principal nos discursos. Alguns mais ousados, totalmente desprovidos do verdadeiro sentimento cristão, do verdadeiro temor a Deus, ainda têm coragem de se apresentar como pastores, às vezes até dizendo: eu sou o candidato de Deus, eu sou o candidato dos evangélicos. Deus não tem candidatos. Deus tem um povo já eleito. Deus tem um povo que o adora em espírito e em verdade. O líder dos verdadeiros evangélicos é Cristo. O que é mais importante? Púlpito ou tribuna? Não precisa ninguém dizer que púlpito é sinônimo de tribuna e vice-versa. Mas para nós, verdadeiros ministros do Senhor, existe uma diferença que o Espírito Santo tem nos ensinado. A resposta para a pergunta acima somente pode ser dada dependendo daquilo que possa estar no coração do interrogado. Se no coração estiver a humildade cristã, a resposta é o púlpito. Se no coração estiver a exaltação política, a resposta é a tribuna. Sem dúvida, o púlpito é mais importante.
No púlpito só pronunciamos a verdade que liberta, a verdade que de fato resolve todos os problemas. O púlpito foi, é e sempre será mais importante, pois é um lugar santo, lugar de poder, lugar que Deus confiou ao homem para, desse lugar, anunciar a sua palavra, edificar a sua igreja, ensinar ao povo o verdadeiro caminho para o céu. Os púlpitos, apesar de estarem sendo abandonados por alguns, para nós, os verdadeiros vocacionados, continuará sendo mais importante que a mais importante das tribunas. Oremos a fim de que Deus mande um avivamento no coração desses ministros que estão abandonando os púlpitos e daqueles que possam estar com esse mesmo pensamento. Um mundo de hipocrisia e demagogia. Abandonar a direção de uma igreja, ou como já frisamos antes, trocar o púlpito por uma tribuna, é sair de uma realidade viva, poderosa e alegre, passando a penetrar num mundo de hipocrisia e pura demagogia. Concordamos plenamente que temos políticos sérios, homens realmente voltados para os problemas gerais do país. Mas não podemos negar que hipocrisia e demagogia têm papel importante na vida de muitos políticos. Para se constatar tal declaração, é necessário apenas que se faça uma observação mais séria. É nesse mundo hipócrita e demagogo que os nossos pastores estão entrando e o fazem com muita pressa. Jesus sempre condenou os hipócritas e demagogos. Fujamos disso. A certeza da chamada. Pessoalmente, conheço alguns obreiros a quem até tive a oportunidade de ajudar a ingressar no Santo Ministério e que tinham em suas vidas a gloriosa chamada do Mestre, ou pelo menos era isso que pensávamos. Depois de algum tempo no ministério, passamos por alguns campos difíceis. A chamada acabou. Tenho em meu arquivo particular uma carta de um desses obreiros, onde em determinado trecho ele escreve: "Não sei se realmente sou chamado, pois não consigo aceitar algumas privações que me estão ocorrendo. Estou colocando o campo à sua disposição." Algum tempo depois, esse mesmo obreiro resolveu entrar para a política para poder se arrumar. Aquele que tem a certeza da chamada jamais olha para trás, jamais abandona o púlpito, não se acovarda diante das lutas, tem certeza da constante presença do Senhor Jesus ao seu lado. A chamada do Mestre é única e específica. Ele nos chama a uma missão especial e importantíssima. Nada nesta terra pode comparar-se ou até mesmo superar a gloriosa chamada de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangélicos, sim, pastores, não. Reconhecemos que existe uma grande necessidade de termos, nas mais diferentes posições sociais, homens e mulheres realmente salvos, purificados pelo Senhor. Não há dúvida que posições de destaque, sendo ocupadas por verdadeiros evangélicos, somente fará com que o nome do Senhor seja honrado, o povo de Deus mais e mais respeitado e as denominações evangélicas mais destacadas. No Brasil, são muitos os cargos públicos ocupados por ilustres servos de Deus. Não somos contra evangélicos se candidatarem. Somos e seremos sempre contrários que pastores abandonem as igrejas, os púlpitos, deixando as ovelhas sem o devido cuidado para concorrerem a cargos públicos. Se esses pastores sedentos de posição terrena usassem do bom senso que, como pastores, devem ter, escolheriam nas igrejas ou campos que dirigem um crente salvo com capacidade para exercer qualquer função ou cargo público e dariam a esse elemento o apoio necessário para sair vitorioso numa eleição sem comprometer a posição pastoral dada por Deus. A igreja precisa de Jesus. Normalmente, esses obreiros com chamada para qualquer que seja o cargo costumam dizer que estão se candidatando para ajudar a igreja, para colocar a igreja em posição de destaque, afirmando que a igreja precisa ter políticos eleitos
para defendê-la e etc. Nisso enganam-se tremendamente, pois jamais agiram como verdadeiros obreiros, tendo em vista que todo verdadeiro obreiro sabe que a igreja sempre dependeu apenas de Jesus. É Ele quem cuida da igreja, foi Ele que morreu no Calvário para salvá-la. Ele é fiel, a igreja só precisa de Jesus e não de políticos para defendê-la. O Senhor é o seu guarda fiel. A ganância de status. A vaidade sempre foi causa da derrota de muitos. Satanás ainda hoje é derrotado por causa da vaidade e está procurando, através da vaidade, derrotar tantos quantos seja possível. Muitos há que no lugar da humildade, da temperança, do amor, só tem vaidade. Quando com tristeza observamos obreiros deixando os púlpitos para saírem atrás de um cargo político, vemos nisso uma ganância de status, vemos nisso a vaidade enraizada no coração. É o prazer terreno tomando espaço e ocupando o coração que antes era dominado pelo Espírito Santo de Deus. São homens que já não querem ser chamados de pastores, querem sim ser chamados de deputados, vereadores e etc. A maior posição que se pode alcançar aqui, na terra, nós já a possuímos, somos embaixadores do rei. A maior das eleições nós já ganhamos. Ninguém poderá contestar-nos se afirmamos que a maior das eleições nós já ganhamos. Ao aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal, tornamo-nos vitoriosos sobre a maior das desgraças, o pecado. O obreiro é um homem especialmente escolhido por Deus para ser o responsável pelo rebanho do Senhor, escolhido para dirigir, alimentar as ovelhas, guiar, cuidar, zelar pela noiva do Cordeiro, a igreja. Nosso Deus não aceita obreiros negligentes. A Bíblia chama de maldito todo aquele que faz a obra negligentemente. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso sem ser necessário estar correndo atrás de cargos políticos. Qualquer obreiro verdadeiramente fiel sabe que nada lhe falta, sabe que o Senhor cuida de nós. Pedro, apóstolo do Senhor, disse que somos a geração eleita. Não precisamos, nós, obreiros, correr atrás da eleição terrena. Um pastor, nosso auxiliar, sabedor do que escreveríamos neste artigo, disse: pastor, o senhor vai se queimar com muitos obreiros candidatos. É verdade. Isso não assusta. Já somos queimados, sim, queimados com o fogo do Espírito Santo. Se todos os obreiros hoje, candidatos de fato, também fossem queimados, não teríamos nenhum obreiro candidato. Teríamos todos uma única preocupação: cuidar do rebanho do Senhor. Pastor Carlos Levi Mendes Conde, Jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1990. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.